Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma conversa do ciclo de conversas sobre arte e outras disciplinas. Até agora tivemos conversas sobre artes e direito, arte e ciência, arte e comunicação, arte e território. E hoje temos aqui, era giro dizer ao nosso lado, mas estamos online, não é? Portanto, não é ao nosso lado, mas é quase. Temos para discutir a relação entre artes e comunidades a Maria do Carmo Pissarra e o José da Costa Ramos. Eu passo a fazer uma breve apresentação de cada um. A Maria do Carmo Pissarra, além de ser uma querida colega da Nova FCSH, é investigadora no Instituto de Comunicação da Nova, estuda as políticas de cultura, principalmente de uma maneira retrospectiva, isto é, em particular, como o Estado Novo usou a cultura para criar o conceito de nação. É professora na Universidade Autónoma, foi professora de Políticas Públicas de Cultura no ISCTE e foi também crítica de cinema. O José da Costa Ramos, que está ao lado da Maria do Carmo Pissarra, foi consultor... todos, não é? Sim, exato. Foi consultor na área das políticas públicas para a cultura em várias instituições, nomeadamente a Gulbenkian, no Torre do Tombo, Biblioteca Nacional, entre outras. Tem um doutoramento em Geografia Humana e preocupa-se em particular com a inclusão social e a cultura. Foi presidente da TOBIS e do ICAM e responsável pela iniciativa Mosaic. Fez também, isto é uma curiosidade, fez também o primeiro curso de fotografia do Arco e foi o fundador da Terra à Vista há muito tempo. Entre as 6 e as 9 da manhã, cuida da sua horta. Ok, então, também é uma informação muito relevante. Nós vamos começar por passar a palavra à Maria do Carmo e depois ao José da Costa Ramos para falarem um pouco sobre aquilo que os traz aqui e depois vamos estar atentos às vossas perguntas. Podem ir colocando as perguntas no Facebook para que depois a Carmo e o José respondam, está bem? Portanto, a conversa tem praticamente 2 momentos, um de intervenção e depois outro de discussão convosco que estão aí nos vossos computadores, ok? Obrigada, Dora, pela apresentação. Olá a todos, boa tarde. É um prazer estar aqui e participar nestas conversas. Quando o Carlos me convidou para pensar o que é que podia ser o meu contributo, aquilo que pensei que poderia ser tem a ver precisamente com esta questão da comunidade, das comunidades, e isto também me pareceu relevante porque precisamente acabámos de viver, e ainda estamos a viver uma fase de distanciamento social, não é? E achei que também seria muito interessante ter o José Carlos a conversar comigo, porque vamos sempre falando muito destas coisas, e temos falado também de uma coisa que acabou por se tornar um leitmotiv de algumas vigílias que têm acontecido na área da cultura, e que é, e se ficarmos sem artistas, e se ficarmos sem cultura? E isso, pronto, deixo estas perguntas e começo com estas perguntas um bocadinho para fazer também a ponte para aquilo que são as minhas pesquisas iniciais. Nos últimos anos tenho trabalhado mais a questão das comunidades de língua portuguesa, mas quando comecei como investigadora foi sobretudo a pensar e a investigar como é que o Estado Novo usou o cinema em termos de política do espírito, António Ferro. Não querer também dar demasiado enfoque ao cinema. Na verdade, o que se passou é que, a dada altura, o António Ferro, quando entrevistou Salazar para o Diário de Notícias em 1932, convenceu desde logo que sem os artistas não era possível o Estado Novo implementar-se, e que era, portanto, necessário mobilizar os artistas para construir esse Estado Novo, para construir o novo país, a nova ordem que o Salazar queria realmente criar e implementar. E o António Ferro, que era um homem que vinha do modernismo, que tinha sido um dos criadores e um dos editores da revista Orfeu, colocou-se desde logo à disposição, porque ele dizia: falta um realizador que realize o país, falta alguém que tenha ideias de cultura, porque o Ferro dizia: é muito importante termos uma economia e termos aquilo que ele chamava uma política da matéria, mas mais importante ainda é termos uma política do espírito e termos os artistas a trabalharem connosco na imposição desta ideia de nação e de Estado. Claro que hoje em dia
sabemos muito bem qual é a história e que a política do espírito também teve pela negativa a implementação da censura, e também sabemos que o Estado Novo condicionou e controlou completamente a cultura portuguesa, e o José Augusto França tem um estudo belíssimo sobre isso, informando as políticas culturais e direcionando-as no sentido nacionalista, mas, efetivamente, o Estado Novo, tendo um Presidente do Conselho e um Ministro das Finanças conhecido por ser completamente sovina, admitiu que ao princípio, pelo menos no início e durante até pelo menos 1949, que precisava absolutamente dos artistas para construir aquilo que se propunha construir. Portanto, não era só a economia, não eram só as finanças, eram também os artistas. E para que é que era preciso os artistas? Por um lado era esta ideia de projetar a nação, e isto articula com uma coisa que nos traz também, e que está no título, que é a questão das comunidades imaginadas. As nações, os países só existem de facto enquanto comunidades imaginadas. Isto é uma das proposições de um senhor chamado Benedict Anderson, que morreu há poucos anos, mas efetivamente, como é que as comunidades imaginadas existem? Existem através da cultura, existem através da sua literatura, através das suas artes plásticas, através do seu cinema e também através da sua cultura do cotidiano, do pão, da culinária, daquilo que quiserem considerar globalmente como cultura. E, portanto, para que existamos como comunidades, de facto, nós precisamos dos artistas. E esta cultura que nós desenvolvemos, cultura entre aspas aqui, este discurso, esta retórica um bocadinho simplista e populista que foi sendo desenvolvida relativamente aos artistas como os eternos subsidiodependentes, é bastante injusta. Podemos eventualmente discutir isso noutros termos, noutros espaços, acho que hoje aqui não temos tempo para isto, mas efetivamente nós precisamos da cultura, nós precisamos das artes, nós precisamos dos artistas, e não podemos continuar a ter esta retórica de que os artistas são uns subsidiodependentes que pedem que estão sempre permanentemente a pedir ao Estado e a retirar aos impostos dos cidadãos que trabalham e que são honestos um dinheiro para sobreviverem alegremente a fazerem umas coisas que são diletantes. Durante o período de confinamento em que nós estivemos em nossas casas, foi lendo, foi vendo séries de televisão, foi ouvindo música, foi vendo filmes que nós efetivamente nos mantivemos com alguma sanidade também mental. E, na verdade, se nós nos queremos continuar a pensar enquanto comunidades e enquanto vários tipos de comunidade que se agregam e que existem numa comunidade maior, que eventualmente é a comunidade de língua portuguesa, nós precisamos absolutamente da cultura para funcionar como um cimento que nos une, que nos permite de algum modo relacionar, porque numa fase de confinamento e distanciamento social, esta é de facto a matéria que nos pode de algum modo juntar. E eu aqui fazia um parênteses só para lembrar um trabalho que eu sempre achei absolutamente notável, desde que conheci, que é do Eduardo Said, quando a dada altura ele escreve o livro dele Imperialismo e Cultura, e ele comenta como a partir do século XIX, quando as sociedades ocidentais quiseram de algum modo dominar o mundo e controlar o acesso às matérias-primas, não foi através da economia que de facto fizeram isso, foi através da cultura, foi através da literatura, foi através de uma série, da pintura também, da fotografia, porque efetivamente foi através destas formas de expressão artística que foi possível incutir nos cidadãos que viviam na Europa ou nos Estados Unidos e que se consideravam privilegiados por viverem em determinado tipo de sociedades consideradas mais desenvolvidas. Foi através disso que se criou uma determinada ideia relativamente às outras comunidades e que excluía as outras comunidades. Agora, a cultura, que pode ser usada de uma maneira muito negativa e perniciosa, é também é completamente agregadora, e eu desse ponto de vista, e para não estar também a falar demasiado tempo e tirar espaço ao Zé Carlos e à conversa e ao debate, num segundo ponto queria também deixar uma reflexão sobre esta questão sobre como é que se faz comunidade
e de que modo, isto estava na nossa proposta, de que modo é que as artes e os artistas fabricam a matéria do diálogo e das identidades. E, na verdade, eu acho que isso acontece porque os artistas e a cultura nos mostram, às vezes, de uma maneira absolutamente epifânica, aquilo que muitos sábios e cientistas estão há anos e anos a estudar. Quantos de nós, muitas vezes, a vermos uma pintura, uma fotografia, um filme, a lermos um livro, sentimos que ali está condensado uma quantidade absolutamente impressionante de conhecimento e de entendimento sobre o mundo. E, de repente, um bocadinho como aquelas imagens de clarão de que fala o Walter Benjamin, está ali consubstanciado naquela obra de arte, não é? E isso, nós somos absolutamente devedores aos artistas, há pessoas como o Manuel de Oliveira, a pessoas que efetivamente, aos poetas que têm a capacidade de sentir e de elaborar o mundo de uma maneira completamente densa e ao mesmo tempo quase como haikus, não é? Que condensam páginas e páginas de conhecimento e de sabedoria. Eu queria também deixar esta ideia que me é cara e que vem da Hannah Arendt. A Hannah Arendt, no On Democracy, escreve sobre democracia participativa e fala também, escreve, sobre a importância das pessoas se agregarem por grupos de interesse e em comunidades e como cada um de nós, de algum modo, pode pertencer a várias comunidades e não ser apenas português, benfiquista, adepto de surf ou não, alguém que gosta dos filmes de Manuel de Oliveira ou não. E, na verdade, a Arendt fala desta abertura, da pluralidade que nos é acessível através da pertença a vários grupos de interesse, a vários... E quando nós, ou eu, por exemplo, estou aqui e aceito participar nestes debates, é muito nesta perspectiva da democracia participativa e tem muito a ver com aquilo que eu sinto que hoje em dia é absolutamente necessário que façamos. É absolutamente necessário, num tempo de crise como aquele em que estamos e que estamos a viver e que afeta de uma maneira desesperante a vida de muitas pessoas na área da cultura, é absolutamente fundamental que nós discutamos o que é que podem ser políticas da cultura em Portugal. Que políticas da cultura? Porque, efetivamente, eu sinto que estamos a viver uma situação absolutamente desesperada e que é preciso arranjarmos soluções que resolvam, que funcionem como pensos rápidos e que se resolvam necessidades imediatas, mas isto tem de ser visto também como uma oportunidade para ver a floresta, olhar para a floresta e pensar de que modo é que efetivamente podemos mudar alguma coisa. E já que o poder político não o faz, já que os nossos governantes não têm esta sensibilidade, terão de ser os artistas, eventualmente os cientistas sociais e outras pessoas com outras competências a juntar-se e a fomentar um debate sobre isto. Vou deixar a palavra ao Zé Carlos. Pronto, eu estou completamente em desacordo, não é? Mas não é verdade. Eu acho que a Carmen coloca uma questão que eu acho que não coloca a questão, dá respostas a uma questão que é: a cultura é importante ou não? Isto é, nós precisamos da cultura para alguma coisa? É uma pergunta que podíamos começar por fazer, não é? A cultura é importante. É claro que podemos olhá-la, e ela falou nisso, no ponto de vista também antropológico, isto é, e aí é relativamente incontestável, não é? O sentido antropológico a cultura é tudo, não é? Quer dizer, é o pão alentejano. Sim, mas aqui falamos numa versão mais estrita, não é? A cultura que produz o património, a cultura de hoje que é o património da amanhã, não é? Portanto, e os criadores, aqueles que produzem essa cultura, são importantes. Pronto. Eu acho que para responder a esta pergunta vale a pena olhar para duas dimensões, que é a dimensão política, sobre a qual a Carmen já falou, isto é, a cultura é importante do ponto de vista político no sentido lato do termo, isto é, no sentido da polis, no sentido daquilo que nos liga, no sentido daquilo que nos faz sentir parte de, e de alguma maneira o título desta conversa tem a ver com isso, com comunidades e, portanto, digamos, é importante.
Bom, a começar pela língua, não é? Quer dizer, é importante a língua onde nos exprimimos, porque a língua reflete também a maneira como pensamos, não é? E vice-versa. Mas também vale a pena olhar para uma coisa, bom, a Carmen já falou bastante sobre isso. Eu temi que ela só desse maus exemplos, o Salazar, o colonialismo, o imperialismo, mas depois acabou por dar bons exemplos. E, portanto, eu acho que aquilo que a Carmen diz, de alguma maneira demonstra, digamos, a cultura como elemento fundador da política, não é? Vale a pena também pensar na cultura na sua dimensão económica, que obviamente tem, não é? Quer dizer, hoje em dia é uma estultícia total pensar que podemos ter uma estratégia para o turismo, ou uma estratégia para a comunicação social, ou uma estratégia praticamente para tudo, não é? Sem pensar nos elementos culturais que são absolutamente fundamentais ou fundadores para essas estratégias. A questão aqui é, nós não podemos dar a cultura como um adquirido, não é? Isto é, pronto, é uma coisa que temos, como uma coisa que temos lá em casa e que vamos buscar ao baú quando precisamos. Não, a cultura não é um adquirido, não é? A cultura é produzida cotidianamente por pessoas, por digamos, coletividades, comunidades, e se essas comunidades, essas pessoas não existirem ou não tiverem condições para existir, não é produzida, não é? E nós ficamos condenados a ter uma espécie de um património em decadência, não é? Isto é, uma coisa que vai acabar. Vale a pena pensar quais são os custos que isto tem, do ponto de vista de nós nos pensarmos como portugueses e como nação e como comunidade, não é? Como coletivo, não é? Quais são os custos de deixar acabar isto? Não é um adquirido. Existe ou não existe em função daquilo que é produzido agora, neste momento que nós estamos a falar. Não acontece se não houver ninguém para fazer acontecer. Pronto. A segunda pergunta, que ainda não foi feita, mas a Carmen já de alguma maneira sugeriu, é, ok, então a cultura é importante. Vamos partir desse princípio. A cultura é importante. Quer dizer, não podemos viver sem, mesmo que queiramos. Então, precisamos de uma estratégia para a cultura. Pronto. Isto é, nós precisamos de ter uma ideia, não é? Um pensamento, e precisamos de ter uma estratégia que seja capaz de dar corpo a esse pensamento e a essa ideia. Pronto. Eu creio que é sustentável que sim. Isto é, eu creio que é sustentável que é fundamental ter uma estratégia para a cultura. Mas afinal, o que é isso? Não é? O que é que será uma estratégia para a cultura? Bom, deve haver muitas maneiras de responder a esta pergunta e provavelmente muitas pessoas lá em casa têm ideias e podemos apelar a que as pessoas digam o que é que vocês acham que é uma estratégia para a cultura. Acho que era um bom ponto de partida. Mas eu, se calhar, adiantava alguma coisa, baseado digamos, no passado e baseado na própria experiência nesta área. Eu creio que uma estratégia para a cultura precisa pensar precisamente nestas duas componentes, a componente económica e a componente, digamos, criativa, que é também política, não é? Do meu ponto de vista, embora, enfim, estas coisas possam ser sempre discutidas. Acho que a componente criativa da cultura tem uma dimensão política no sentido mais nobre do termo, não é? No sentido clássico, não é? Esta dimensão, digamos, da política, isto é, da cultura que se produz, tem muito a ver, e aqui vou incomodar algumas pessoas ou chocar outras, tem muito a ver com aquilo que se considera hoje fundamental nas sociedades humanas, que é a investigação e desenvolvimento. Digamos, tem muito a ver com condições para a criatividade. Tem muito a ver como é que uma sociedade se organiza
para que seja capaz de responder a questões novas. Não é? O Confúcio dizia: se nós soubermos a essência da mudança, não corremos o risco de nos enganarmos muito. E eu acho que as sociedades hoje são a essência da mudança, não é? São essencialmente de mudança. E nós vivemos, digamos, para bem e para mal, mais para mal que para bem, talvez, uma mudança radical, isto é, estamos a assistir a uma mudança radical das sociedades humanas. Portanto, e isto exige de nós um grande, quer dizer, claro que podemos todos ficar muito deprimidos, estamos em casa a ler os livros do património do passado e pronto, e esperar que aconteça alguma coisa, digamos, providencial. E a mim soa-me sempre mal o providencial no sentido não transcendente, isto é, o que aparece providencialmente a resolver as coisas. Ou então decidir arregaçar as mangas e fazer algo, pronto. Optando por essa opção, optando por isso, que é isso que estamos a tentar fazer aqui, no fundo é abrir o debate para estas coisas, o que é que podemos fazer, não é? O que é que nós, à nossa escala, cada um de nós pode fazer. Há de facto esta questão fundamental que é como é que se criam as condições para que as pessoas pensem em contexto de mudança e pensem em mudança. Pronto, eu creio que uma das coisas que os artistas trazem em termos de contribuição nacional, diria, é isso, eles estão habituados a pensar mudança. Estão a pensar contextos de mudança. Aliás, eu diria mesmo que muitos dos nossos artistas, estou a falar agora de portugueses, fazem essa mudança. Têm produzido essa mudança, não é? Ou pelo menos internalizam essa mudança. Isto é, as mudanças, às vezes antecipam essas mudanças. Consolidam, revelam, enfim, várias coisas, muita adjetivação se podia fazer. E pronto. Nesse sentido, eu creio que tem uma contribuição absolutamente decisiva do ponto de vista de pensar o que é aquilo a que se chamou, de uma maneira um bocadinho restrita, a investigação e desenvolvimento em Portugal, ao qual eu acrescentava a criação. Não é? A criação, o processo de criação artística está, ou pode ter, um papel absolutamente fundamental da investigação e desenvolvimento. Se nós aceitarmos isto, então aceitamos que aquilo que são hoje os programas de investigação e desenvolvimento em Portugal, nomeadamente aqueles que são geridos pela Fundação da Ciência e Tecnologia, deviam ter uma componente, deviam pensar numa componente artística e criativa, porque essa é uma condição fundamental para nós pensarmos como é que vamos. Não é aqui, talvez algumas pessoas achem, mas isto é muito estranho. Não é nada estranho. Enfim, isto é uma coisa que tem vindo a adquirir, a ganhar, digamos, força há anos, de há anos para cá, não é? E veja-se, por exemplo, se nós descermos um bocadinho e descermos para o nível económico, veja-se o papel absolutamente decisivo que a produção cultural tem tido ao nível, digamos, da economia, não é? O que é que seriam, digamos, a quantidade enorme de coisas que nós conhecemos hoje ligadas à tecnologia, se não existisse cultura, não é? O que é que seria o audiovisual, o que é que seria o multimédia, o que é que seria, quer dizer, nós não conseguimos sequer imaginar, digamos, que o mundo onde nós vivemos possa, digamos, pudesse existir sem essa dimensão, digamos, criativa e produção cultural. E, portanto, digamos que eu acho que a questão da importância da cultura do ponto de vista económico, que é onde já agora estamos, não é? Tivemos na investigação, devia estar acautelada também do ponto de vista económico. Há pouco tempo eu ouvi na rádio um homem do teatro, não é? Há muitos anos no teatro, Jorge Silva Melo, que dizia esta coisa um bocadinho quase lancinante, que ele dizia, neste momento os cafés estão todos a ser apoiados do ponto de vista económico para se adaptar ao Covid. E nós, no teatro, não estamos. Não temos. Quer dizer, parece um absurdo, não é? Quer dizer, não temos nenhum tipo. Quer dizer, parece-me uma coisa que já não é, aqui não estamos a discutir o que é que deve existir em termos de estratégia para a cultura, só estamos a dizer, não excluam, não é? Só estamos a dizer, não ponham as pessoas da cultura no gueto.
não é? Não excluam das coisas que estão neste momento em terreno para apoiar os tecidos, digamos, criativos, produtivos, sob pena de que, se não existirem essas coisas, esses tecidos acabam, desaparecem, sob pena de desaparecimento. O que nós estamos aqui, digamos, a dizer, o que nós estamos aqui é adaptar-nos às novas condições para que as coisas não desapareçam. Pronto. E, portanto, esse parece-me o primeiro ponto, isto é, começar por não excluir, digamos, a cultura, digamos, daquilo que são os apoios ou que estão a ser pensados. Mas depois temos que ir mais longe, não é? E eu acho que temos que pensar do ponto de vista de recursos específicos. E isto faz-nos chegar ao terceiro ponto. E o terceiro ponto é, bom, se respondemos à pergunta porque a cultura é importante e se precisamos de uma estratégia e de uma ideia, digamos, que ganhe forma sob a forma, digamos, de plano, precisamos de recursos para isto ou não? Não é? Isto é, consegue-se fazer isto sem recursos ou não? Eu creio que a resposta é não. Redondamente não. Não se consegue fazer, isto é, ok, chegamos à conclusão, todos estamos de acordo, sim, a estratégia precisamos da cultura, precisamos de uma estratégia, mas não é preciso recursos, porque a gente, pronto, sobrevive sem recursos. Não é? Eu creio que precisamos de recursos. Aqui o risco, enfim, é pensar que os recursos devem ser vir todos do Ministério da Cultura. Não é? E também os recursos, porquê? Não é? Porque há evidentemente uma questão, eu creio que o orçamento da cultura para a cultura devia ser muito mais elevado. Tem de ser muito mais elevado. Não é? Pronto. E para isto é necessário que o ministro ou a ministra da Cultura, quando se senta em Conselho de Ministros a discutir o orçamento, tenha, digamos, esteja municiada para defender um orçamento muito mais elevado. Esteja municiada com, digamos, uma ideia, com uma estratégia, a maneira como se vai implementar e o que é necessário para isso, mas também esteja municiada com uma condição que é fundamental, que é demonstrar o impacto, o poder multiplicador, digamos assim, na linguagem, que a economia tem nos outros setores e a importância que a cultura tem do ponto de vista político. Não é? Pronto. E, portanto, eu creio que pode ser, pronto, está bem, mas isso é o trabalho lá ele que pensa nestas coisas. Não é? Ele que pensa como é que isso se faz. Não é? Eu acho que é um erro. Não é? E creio que é um erro pensarmos que, se atacarmos este Ministro da Cultura, ou esta Ministra da Cultura, eu não estou a dizer que devemos estar todos de acordo com aquilo que são as políticas, e acho que devemos contestar, mas pensar, ter a estultícia de pensar, se atacarmos esta Ministra, o problema está todo nesta Ministra, e portanto, se ela sair, resolve-se o problema. Não se resolve o problema, porque o problema permanece. Pode vir outra pessoa, ou outra. Portanto, a questão é mudar as condições, e mudar a condição, digamos assim. E para mudar a condição é necessário que nós pensemos em conjunto o que é que isto deve ser, não é? E que criemos as condições para uma defesa de um aumento muito grande, muito significativo do orçamento da cultura, em termos de orçamento de Estado, mas também uma série de condições à volta que são tão importantes ou mais do que esta. Enfim, desde como é que tornamos a lei do mecenato, pô-la a funcionar efetivamente, já funcionou, já houve momentos em que a lei do mecenato teve bastante, eu lembro no tempo do Instituto Português de Museus com a Simoneta, funcionava bastante bem, não é? Digamos, pensar como é que as contribuições que a cultura tem no domínio do turismo podem ser ressarcidas para a área da cultura, isto é, não ficar tudo, o valor acrescentado não ficar todo na área do turismo, não é? Portanto, digamos que de alguma maneira a área do turismo, que é quem vende, digamos assim, a cultura, poder ter, digamos, de alguma maneira, ressarcir, digamos, as contribuições que a cultura tem, a área das tecnologias de informação e comunicação, enfim, há uma série de áreas, portanto, eu diria sinteticamente o seguinte, eu diria que nós precisamos ter
mais dinheiro na cultura, no orçamento da cultura, e precisamos ter um reconhecimento dos impactos que a cultura tem nos outros setores e que os outros setores tenham, digamos, contribuições para a área da cultura, que são de maneiras diferentes, que ajudem e que contribuam para o desenvolvimento da cultura em Portugal. Além disso, precisamos de pensar aquilo que são, hoje em dia, os apoios em termos de ID e em termos de economia, portanto, os apoios do Estado, digamos, os programas do Estado, no sentido de pensar que a cultura deve estar, ou pode estar a candidatar, ou é candidatável, as áreas da cultura são candidatáveis a esses apoios. Quer dizer, não faz nenhum sentido excluir a cultura. Se os agentes culturais quiserem candidatar-se, candidatam. Se não quiserem, não se candidatam. Mas não faz sentido excluí-los dessa possibilidade. José, bom, é assim, não há dúvida de que a cultura, o setor cultural e o setor criativo contribuem muito para o PIB de um país, não é? Basta ver o exemplo do Reino Unido, e em Portugal também já temos números muito significativos. Agora, o que me parece, e a Carmo também já tinha abordado isso, o que me parece que nós estamos aqui a debater, ou seja, podemos concluir que a cultura anda a reboque ou contribui indiretamente para muitos outros setores, não é? Por exemplo, o turismo, porque as pessoas vêm para Portugal porque vêm visitar imensas atrações culturais ou vêm visitar um património, ou, por exemplo, quando vamos a um café, gostamos dos cafés que têm exposições temporárias ou que têm livros para nós lermos, portanto, esse é o conceito agora de um café que tem experiências culturais, mas parece que depois não entendemos o porquê de a cultura exigir dinheiro, não é? Ou seja, exigir parece que está a pedir qualquer coisa. Se a cultura, de facto, contribui para o bem-estar de tantos outros setores, indiretamente, porque é que ainda, e não só, porque é que ainda o público em geral, ou seja, o cidadão, no cotidiano, ainda questiona os apoios à cultura? Ou seja, como se a cultura não fosse um bem essencial. Porque a verdade é esta, não é? Porquê é que acha que isso acontece? Bom, eu creio que estas coisas não acontecem só por uma razão, não é? Por vezes, creio que os agentes culturais poderão ter, e têm seguramente, uma responsabilidade relativamente à maneira como se comunicam ou como comunicam, não é? Digamos. Mas eu acho que no essencial tem sido quase uma espécie de, digamos, de política dos outros setores, não é? No sentido de tentar demonstrar que há uma espécie de estrutura, há estruturalmente uma subsidiodependência dos agentes culturais. Digamos, há uma espécie de um meme, de um lugar comum, que é, não, mas esses tipos, pá, não, que contribuição é que eles têm? E eu creio que, ao mesmo tempo, isto faz parte da própria natureza digamos, da produção cultural e da criação artística. Isto é, eu creio que não ser compreendido por seus contemporâneos tem sido quase digamos, um lugar comum da criação cultural e artística. Isto era que os seus contemporâneos digam, mas o que é isto? Não é? Pronto, ser transgressor, incomodar, mas nós estamos a pagar é para isto. Pronto, incomodar, chatear, quer dizer, pronto, esse inconformismo, essa inquietação que por vezes a cultura tem um reverso, que é dizer, não faz sentido, está-se a usar dinheiros públicos para isto, vai só uma pessoa ver isto, ninguém percebe o que é que eles querem dizer. Pronto, isso que é uma coisa que eu acho que tem seguramente mais de um século, não é? Depois nós, se pensarmos isto no tempo longo, não é? Percebemos a estupidez. Não é? Quer dizer, aquela coisa tipo perante um Picasso dizer isto também o meu filho faz, isto também eu faço ou também o filho faz, quer dizer, é de uma rusticidade total, não é? Nós achamos hoje, não é? Porque pronto, o Picasso, mas quer dizer, os contemporâneos achavam, quer dizer, este tipo não sabe pintar. Posso dar um exemplo que ainda é mais comezinho e que também me surpreendeu. Eu estou a escrever um texto
E a dada altura estava a ler sobre o Pátio das Cantigas, que acho que é unanimemente considerado hoje em dia um filme absolutamente popular e fácil de ver. E na altura em que estreou o Pátio das Cantigas, alguém escreveu nas paredes do cinema em que o filme estreou: "Ó Evaristo, viste algum filme pior do que isto?" Portanto, mesmo um filme como o Pátio das Cantigas, que nos parece obviamente fácil de gostar, também não foi compreendido nessa altura. Isto era só uma anedota, desculpa. Mas ainda pensando no valor da cultura, há muitas pessoas, principalmente os setores que lidam mais com a questão e a economia, que olham sempre à cultura pelo valor económico que ela pode gerar. Mas também nos estamos a esquecer que a cultura gera um valor social e esse é imensurável, não é? Eu estou a lembrar-me, por exemplo, há um programa muito interessante que é o Portugal Inovação Social, e há um programa que se chama Ópera nas Prisões, que teve, por acaso, teve apoio desse programa, em que os reclusos, portanto, é promovida a inclusão social dos reclusos através da participação na criação de uma ópera. Ou seja, e isto é maravilhoso, não é? Porque através de uma prática cultural acaba por se atingir as pessoas, por muito pequeno que seja o grupo, se forem 10 ou 11 ou 9 já é muito bom, não é? Agora, a grande questão é que às vezes não é fácil medir este valor social, tal como é fácil medir o valor económico, não é? Portanto, como é que nós conseguimos passar isso às pessoas que determinam as políticas públicas de apoio à cultura? É muito interessante o exemplo, Lara, porque nós estamos todos um bocadinho na prisão, não é? E, portanto, vem profundamente a propósito, não é? E, portanto, se calhar esse seria o nosso grande projeto, é a ópera, não é? Quer dizer, fazer uma ópera, a nossa ópera, não é? A nossa ópera nacional na prisão, não é? É uma metáfora fantástica, não é? Como é que isto se faz? Eu creio que faz-se fazendo, não é? Quer dizer, eu creio que aquilo que acabou de dizer é importante e traz-nos para a realidade concreta, não é? Traz-nos para... Pronto, são coisas concretas que se fazem e tal, pronto. E eu acho que isto nós precisamos de fazer, quer dizer, precisamos de fazer... Quer dizer, há coisas que nós temos de fazer. Já foi revelado aqui o meu grande segredo, o meu grande esqueleto no armário, que é: eu tenho uma horta, não é? Durante anos eu tentei ter uma horta lendo livros, não é? Lendo livros, lia os livros e depois aquilo é uma confusão muito grande, porque concessões, rotações, não sei o quê. E um dia disse: não, agora vamos fazer uma horta fazendo horta. Pronto, e eu acho que há um lado que é esse, não é? Não estou aqui a dizer, pronto, vamos todos fazer coisas sem pensar, não é? Não, estou a dizer que há um momento de pensar, que é isto que estamos a fazer, mas há um momento de fazer. E nós temos exemplos suficientes de coisas que se fizeram. Esse, por exemplo, de como é que podemos fazer estas coisas acontecer, não é? Eu estudei na minha tese de doutoramento a questão da inclusão social e o papel das tecnologias, mas quando eu dizia tecnologias também dizia a cultura, não é? Também dizia como é que se usam as tecnologias para... E o papel que isso tem na inclusão, que é absolutamente fundamental. Eu acho que hoje em dia estamos numa situação bastante extraordinária, é que somos todos excluídos, não é? Ou podemos sentir todos excluídos, não é? Podemos sentir que estamos todos excluídos numa sociedade de exclusões, não é? E eu acho que há um trabalho fundamental hoje, que é evitar que os guetos se criem. Quer dizer, porque há uma possibilidade, não é? Sem ser catastrofista, mas há a possibilidade de nós podermos evoluir daqui para o gueto, não é? Para os guetos dos que têm Covid e os que não têm, os que têm condições para poderem demonstrar que não têm e os que não têm condições, aqueles que podem andar em transportes privados e os que não podem, aqueles que podem... Quer dizer, eu acho que vai haver, se isto continuar, e eu acho que vai para durar, vai haver uma pulsão para a guetização. E eu acho que a cultura é que nos salva, não é?
Quer dizer, num contexto destes, a cultura é que nos salva. E, portanto, digamos que se eu quisesse dar um nome agora, depois de falarmos, de dizer, não é? É nossa ópera, não é? Que é também a obra, não é? Nós precisamos de fazer a nossa ópera, não é? Quer dizer, nas condições em que temos, não é? De prisioneiros, de nós próprios, e agora temos que também, as nossas cabeças têm que ser, têm que repensar isto, e a cultura ajuda-nos a repensar isto. Eu acho que há aqui aspectos, a Carmen já abordou, há aqui questões de sanidade, não é? Quer dizer, até agora temos falado da dimensão da comunicação, da política. A Arendt dizia a política é o diálogo, é a ação em espaço público e o diálogo é uma forma superior da ação. E isto é muito importante, que nós consigamos continuar a ter um espaço público e continuar a ter diálogo, porque essa é a condição da polis. Mas também é fundamental que isto continue, do ponto de vista da sanidade individual e coletiva, em condições de fazer esse diálogo, digamos. Esse é um momento anterior do diálogo, é um momento da sanidade, não é? E eu acho que a cultura ajuda-nos à sanidade, ajuda-nos a manter a sanidade. José e Carmo, a Helena pergunta no Facebook, aliás, faz uma pergunta muito direta. Ela é da opinião de que o Instituto do Turismo de Portugal deveria apoiar a cultura. Portanto, o que é que vocês acham? Concordam? Eu creio que, pronto, podia ser, mas eu creio que o Instituto de Turismo está vocacionado para apoiar o turismo. Eu creio é que o Ministro da Cultura ou as entidades responsáveis do Ministério da Cultura devem entrar em diálogo com o Instituto de Turismo e com o turismo, no sentido de perceber, agora desculpem o termo, mas os economistas falam nas matrizes de inputs e outputs. O que é as matrizes de inputs e outputs? Digamos, há setores que contribuem para outros, não é? E é como se eu vou à mercearia, compro cebolas e tenho que pagar. Não é? Isto é, não posso chegar lá e dizer, dê-me 1 quilo de cebolas e pronto, e levo para casa, não tenho de pagar. Digamos, o turismo assenta significativamente e muitas vezes na cultura e na cultura viva, digamos assim, e no património, não é? Portanto, não se consegue imaginar a cultura sem isso, não é? E, portanto, parece natural que as pessoas se sentem à mesa e tentem perceber quais são as contribuições e que tipo de digamos, de recessão é que pode existir. E que podem ser várias, podem não ser até recursos financeiros, não é? Podem ser de outro tipo, não é? Podem ser pensadas. Mas eu talvez, mas pronto, aqui deve haver melhores opiniões, eu talvez mantivesse o turismo a pensar o turismo e a cultura a pensar a cultura. Agora, a questão é que tem que haver diálogo, não é? E tem que haver políticas que consubstanciem esse diálogo, não é? E tem que haver, de alguma maneira, e eu acho que está subjacente a essa pergunta, esta ideia de que se há um contribuinte, não ser um contribuinte líquido, isto é, há um contribuinte que tem que ser, de alguma maneira, beneficiado por contribuir. Não é? Quer dizer, nós temos um exemplo muito interessante, há algures, alguém pensou que é, as florestas amazónicas produzem oxigênio. E nós não podemos tomar como bom que produzem oxigênio e pronto. Não, quer dizer, de alguma maneira, o facto de produzir oxigênio para todo o planeta deve ser contabilizado e todos devemos contribuir para que isso continue a acontecer, não é? Posso dar um contributo à conversa? Na verdade, por exemplo, em relação ao audiovisual ou ao cinema, por exemplo, a Cinemateca Portuguesa, como é que é financiada? As pessoas às vezes pensam, a Cinemateca tem imenso dinheiro. Não, a Cinemateca tem, através do Orçamento de Estado, é dotada de um determinado orçamento anual. E quando às vezes se diz este ano vai ter mais dinheiro, é porque se calcula eventualmente as taxas que vão ser cobradas e que são os apoios que as áreas das telecomunicações pagam através dos impostos e que vão para o orçamento da Cinemateca. Portanto, de algum modo, quando estamos a falar de considerar a importância da cultura na área do turismo, quando muito, creio eu, teria mais a ver com a criação deste tipo de imposto que já existe, por exemplo, para a área do cinema, ou que se aplica, por exemplo, no caso da manutenção de um arquivo como da Cinemateca Portuguesa. E aí também é importante, creio eu, a sensibilização
das pessoas que estão à frente dos destinos, entre aspas, das empresas de audiovisual e telecomunicação. Porque, por exemplo, o Dr. Francisco Pinto Balsemão, quando esta situação começou, pediu desde logo que as empresas desta área fossem isentadas do pagamento do seu contributo e das taxas com as quais depois se vai financiar precisamente as atividades na área da cultura. Tendo nós em atenção que, pronto, todos os setores da economia estão a ser atingidos, mas se a cultura é subsidiada indiretamente através destes impostos, isto não pode de facto acontecer, porque não podemos desguarnecer a cultura e a preservação do património através do ANIME ou as funções normais que a Cinemateca desempenha ou que o ICA desempenha através dos apoios aos realizadores de cinema e às pessoas da área do cinema e do audiovisual. Eles não podem ficar desguarnecidos nos seus orçamentos, quando precisamente uma parte do seu financiamento provém desta taxação que é feita. E, portanto, eu creio que, mais do que pensar num Ministério da Economia, da Economia Cultural, há aqui uma pergunta da Susana Pimenta que tem a ver com isso, que tal criar um Ministério da Economia Cultural, Arte, Turismo e Comunicação. Eu acho que os artistas devem e têm de continuar a ser artistas. Os artistas não têm que ser os seus próprios empresários. Eu acho que é muito importante que as pessoas saibam quais são as operações relacionadas com... Eu acho que é muito importante que os artistas também, para não estarem às vezes numa situação de tanta fragilidade, saibam como comunicar as suas obras e aquilo que estão a criar, e também acho que é importante que os artistas saibam fazer projetos. Mas eu não quero que os artistas se tornem economistas ou especialistas a fazer projetos, por muito que eu acho que seja importante que haja essa formação. E o que eu acho é que, efetivamente, temos de pensar, em termos de estratégias para a cultura, quais são, efetivamente, as estratégias que nas várias artes, os profissionais e os precários, porque, na verdade, mais do que profissionais, temos pessoas que são precárias neste setor da área da cultura, temos de identificar, inventariar quais são as políticas que as pessoas sentem que são absolutamente fundamentais e necessárias. Eu lembro-me, quando eu conheci o Zé Carlos, eu trabalhei com ele no Instituto de Cinema. E uma das coisas que ele lançou a dada altura, e que eu acho que foi muito importante, foi a SIC Filmes, na altura com o Emílio Rangel. E porquê que foi criada a SIC Filmes e um projeto de produção de telefilmes? Não tanto porque o cinema português não seja absolutamente extraordinário, não seja um dos melhores cinemas feitos na Europa, mas porque quando os técnicos de cinema não estavam empregados a fazer filmes com o Manuel de Oliveira ou com o João César Monteiro, e também quando a dada altura, por exemplo, pessoas como o Pedro Costa começaram a ter equipas cada vez mais pequenas, era preciso dar sustentabilidade a estas pessoas, era preciso que houvesse, não uma indústria, porque nunca existiu em Portugal, mas que houvesse uma maneira de criar emprego a estas pessoas, de maneira a que nós tivéssemos operadores de câmara, técnicos de luzes, cenógrafos e uma série de profissões relacionadas com o cinema e com o audiovisual. Normalmente ligamos muito ao realizador, mas isto são artes colaborativas e há muitas pessoas que dependem desta arte colaborativa e, portanto, temos de conseguir criar maneira de dar sustentabilidade e de lhes dar uma economia quando eles não estão a fazer um determinado tipo de realização ou de trabalho artístico que é considerado mais nobre do que outros. Aqui nós também, eu acho que se criou a dada altura uma série de preconceitos, o Zé Carlos já aflorou um bocado isso, não é? Criou-se um bocadinho uma imagem da alta cultura e da baixa cultura e há a produção cultural e artística que importa mais do que outra e eu acho que uma estratégia para a cultura tem de passar por uma discussão muito séria, muito participada por todas as pessoas que trabalham e que vivem e sobrevivem, sobretudo na área da cultura. E há bocado também estava a deixar um bocadinho para o Zé Carlos também essa questão. Eu acho que nós, através dos centros como o ICENOVA e universidades espalhadas pelo país, acho que devíamos dinamizar um debate com pessoas de vários pontos do país, um dia, 2 dias, uma espécie de estados gerais da cultura, em que debatêssemos
ouvíssemos muito quais são as necessidades e que políticas é que fazem sentido, porque talvez nos últimos anos os artistas tenham estado demasiado ocupados a lutar pela sua sobrevivência, os políticos tenham estado muito ocupados a fazer política e a ultrapassar a situação em que o país viveu até muito recentemente, não é? Com uma situação de quase bancarrota, e efetivamente é preciso que tenhamos essa capacidade de mudança e de pensamento sobre as políticas da cultura. Uma das coisas, quando eu fui professora nesta área, uma das coisas com a qual eu me confrontei é a falta de pensamento sobre políticas da cultura. Mesmo se eu quiser dar um livro a um aluno que não seja um velho livro que existe dos anos 80, não há uma grande produção intelectual, quer de teóricos, quer de artistas, e a dada altura o que surgiu foi um livro de reflexão do Jorge Barreto Xavier, não é? Portanto, eu acho que essa discussão, esse debate é absolutamente fundamental. Sim, há duas questões que aparecem sempre quando se discute a questão da cultura, duas questões que são falsas questões. Não é? A primeira é se devem apoiar, digamos, na política de cultura, se devem apoiar os artistas ou as obras. É uma total falta de questão, do meu ponto de vista, não é? Enfim, eu acho que tem que se apoiar as duas coisas, de diferentes maneiras. Pronto. A outra falsa questão é isto: se a cultura é um ato criativo ou é um ato da economia, digamos, do domínio do económico. E é uma total falsa questão, porque é as duas coisas. Tem necessariamente de ser as duas coisas. Porque a economia é, de acordo com os livros, é a maneira como nós afetamos recursos. Não é? É a melhor maneira de afetar recursos. E, portanto, digamos, fazer qualquer coisa tem, mesmo que seja só os recursos do GIS. Pronto. Portanto, o ponto é uma falsa questão. Do meu ponto de vista é assim, ainda tentando responder àquela pergunta que a Dora fez. Há alguns no tempo, no século XX, havia um senhor chamado Albert Einstein que estava a pensar na teoria da relatividade. Já deve ser velhinho. Sim. E alguém na altura contemporânea, provavelmente diria, mas o que é que isto interessa? Não é? O que é que isto interessa? Pronto. Eu acho que há uma dimensão, digamos, pura da criação cultural. Da mesma maneira que há uma dimensão pura, vamos dizer assim, da investigação. Digamos, esse é o topo da cadeia. Sim. Não é? Pronto. Depois, a seguir, há uma dimensão aplicada. Isto é, alguém, infelizmente, olhou para aquilo e disse: pode-se produzir a bomba atómica, não é? Pronto. Que é a aplicação, não é? Mas sem aquela investigação pura não tinha havido, digamos, a segunda. Estamos a condenar o coitado do Einstein. E depois, a seguir, há como é que se passa a fase industrial. E depois há a fase de como é que todos, de alguma maneira, beneficiamos disto. E eu acho que digamos, a fileira da cultura não é muito diferente disto, ou se calhar não é nada diferente disto. Há uma dimensão que é uma dimensão absolutamente criativa e pura, lá em cima, sem a qual nós não podemos passar. E nós podemos sempre perguntar, mas o que é que estes tipos andam a fazer? Não é? Mas porquê é que há de haver recursos para estes tipos? Não é? Mas estes são as referências, são as pessoas que depois fazem com que depois aconteça a cultura por aí fora, não é? E depois há a dimensão aplicada. Nós vamos ver os livros, os filmes, as coisas, não é? Pronto. Mas para fazer isso é preciso ter recursos, é preciso ter pessoas. Nós esquecemos muitas vezes, quando eu era presidente do ICAM, havia este debate em que muitas vezes os criadores esqueciam que há esta gente toda que vive de uma maneira precária, ou algumas vezes esqueciam, que vive de uma maneira precária e que precisa de olhar para isto de uma maneira, quer dizer, que é os tipos, toda a gente, as pessoas, a quantidade que trabalham para fazer uma obra acontecer, seja no teatro, o serralheiro, o eletricista, o carpinteiro, não seja no cinema, tipo das luzes, pronto. E, portanto,
há, de facto, uma dimensão económica nisto. Pronto. E, portanto, é fundamental que nós, quando olhamos para a cultura, olhemos para todas estas dimensões, não é? Quer dizer, não olhemos só para a dimensão puramente económica, mas também olhemos para a dimensão económica, não é? Não olhamos só para... Mas quantas pessoas é que vão aqui a isto? Não é? Mas também olhemos para isso. E que pensemos que nesta cadeia de valor, em cada momento, é preciso avaliar de maneiras diferentes. Não podemos avaliar um ato de criação pura da mesma maneira que olhamos para uma coisa que está junto ao mercado e que está junto ao mercado. Porque também não fazemos essa injustiça relativamente às outras cadeias de valor, dos outros setores. Não fazemos essa injustiça, não perguntamos, mas o que é que você anda aqui a investigar? Quer dizer, mas para quê? Não, claro que há um momento em que tem que se perceber para que é que aquilo serve, mas há um momento em que temos que dar um espaço para que isso aconteça, porque senão não acontece nada, não há inovação, se não houver espaços de inovação. E a cultura precisa desses espaços de inovação. E precisa que eles estejam independentes, não estejam indexados a para que é que isto serve, à pergunta para que é que isto serve, não é? Mas há um momento em que é necessário que aquilo sirva para alguma coisa. E, portanto, digamos que há momentos diferentes, digamos, na cadeia de valor, há maneiras diferentes de avaliar e há maneiras diferentes de definir uma estratégia para cada um destas áreas. E, portanto, eu acho que uma estratégia para a cultura precisa de considerar a cultura nesta multiplicidade, digamos, nesta multiplicidade de realidades, e não só como aquela coisa que se faz e que não se sabe para que é que serve. E eu pegava nisso, temos aqui uma pergunta de Nuno Sacramento, e ele pergunta: será que o orçamento, em vez de vir somente do Ministério da Cultura e atingirmos finalmente aquele patamar de 1% que nunca foi atingido em Portugal, acho que o máximo que tivemos foi 0,8%, quando Manuel Maria Carrilho foi Ministro da Cultura, ele pergunta se não deveria vir também das outras áreas nas quais tem impacto. E creio que de algum modo já fomos falando também um bocadinho sobre isso, não é? Sim. Sim, e quando tu dizias que, assim, neste momento às vezes circula aquela lista de quanto é que gasta o Estado por termos um Ministério da Cultura e por termos uma Secretaria de Estado da Cultura. E também eu acho que nas nossas casas e no café podemos discutir se é preciso realmente tanto os motoristas e as despesas todas que às vezes vêm por aí abaixo. Mas não é isso que põe em causa a cultura. E como o Zé Carlos dizia há pouco, ter um Ministério da Cultura em Portugal é absolutamente relevante do ponto de vista político, porque um secretário de Estado não se senta em Conselho de Ministros. Uma ministra ou um ministro da Cultura senta e negocia com os outros ministros do Orçamento de Estado. Agora, a questão é que, mesmo que tenhamos um ministro que tenha assento nesse Conselho de Ministros, se ele não tiver um pensamento para a cultura, se não tiver uma estratégia, se não for representar as pessoas do setor e as suas necessidades, vamos estar permanentemente nesta situação. E eu creio que a dada altura aquilo que aconteceu nos anos 90, a que eu assisti no fim dos anos 90, foi que se procurou pelo menos ir buscar dinheiro à economia, e se conseguiu ir buscar dinheiro à economia para financiar a cultura. E aquilo a que assistimos agora nos últimos tempos é um saco ao dinheiro da cultura para financiar outras áreas, quando deveria ser o contrário a acontecer, não é? E, portanto, bem, eu deixava-te um comentário final relativamente a isso, porque eu acho que tu percebes mais disso até do que eu. Não, a resposta é sim, quer dizer, acho que devia haver... que devíamos pensar isto numa perspectiva geral e que devia haver recursos de outros ministérios para da cultura. Nós não falámos aqui, passámos por cima, mas é quase Savassanir, não é? Que é a educação, quer dizer, é impensável, não é? É impensável, quer dizer, impensável pensar a educação sem cultura, não é? Sim. Nós já estamos quase a acabar, mas eu acho que é unânime, ou seja, nós podemos retirar daqui 3 ou 4 grandes conclusões daquilo que nós estivemos a dizer, e acho que quem nos está a acompanhar também, em primeiro lugar, a importância da cultura e também o contributo que ela dá para outros setores que não estão propriamente relacionados com a cultura, nomeadamente a economia, o turismo, a educação, a inclusão social, portanto, todas as outras áreas.
e que, portanto, se calhar temos que pensar numa estratégia de políticas públicas que não faça só a previsão do orçamento que vem do Ministério da Cultura. Agora, não queria também deixar de perguntar isto, nós como cidadãos, não é? E já que estamos a falar de um movimento, nós estamos aqui a falar no contexto de um movimento cívico, não é? Vocês acham que os cidadãos têm poder para mudar as políticas públicas na área da cultura? Como é que nós podemos fazer isso? Eu acredito completamente, acredito que senão não estava aqui, porque eu na verdade não sou artista, sou investigadora e tenho uma determinada noção e perspectiva sobre as políticas da cultura, mas eu, como dizia há pouco, acredito imenso na democracia participativa e mesmo que hoje em dia possamos estar mais descrentes relativamente ao poder do nosso voto, acho que pelo menos temos de ser crentes relativamente ao nosso ativismo, à possibilidade de ativismo e aos diálogos que podemos e devemos desenvolver. E acho que desde logo temos de ser nós também cidadãos, um bocadinho às vezes a cortar com um discurso que se generalizou, dos velhos dos marretas, em que os artistas são os eternos subsidiodependentes, porque às vezes olhamos e perspectivamos todas as pessoas que trabalham na área da cultura como os privilegiados que recebem uns subsídios imensos para fazer o filme X, ou a peça de teatro Y, ou uma tela que ninguém compreende, ou uma coreografia. E eu acho que nós temos de pensar na cultura. Há pessoas que fazem a nossa cultura. Nós não vivemos, de facto, sem produção cultural e nós dependemos, enquanto cidadãos, a nossa coesão social, a nossa saúde enquanto comunidades também depende dos contributos que os artistas e as pessoas da área da cultura nos trazem. E, portanto, como é que nós podemos fazer? Acho que podemos fazer através dos nossos consumos, absolutamente, não é? Respeitando mais os direitos de autor, e isso é uma das coisas que nós às vezes falamos muito dos países que têm políticas neoliberais, mas eu durante uma parte do meu percurso como investigadora estive em Inglaterra e nas universidades inglesas há um profundo respeito pelos direitos de autor e pelo trabalho, até os voluntários são pagos. Não é? E, portanto, não se passam filmes sem se pagar os direitos de autor aos autores das obras. Portanto, mesmo que nós possamos ter uma opinião pessoal, uma opinião sobre se faz sentido haver determinado tipo de direitos de autor ou não, eu acho que nós temos de respeitar e pagar determinado tipo de coisas que são fundamentais para a sobrevivência das pessoas que as criaram, que as produziram, não é? Se através do nosso consumo nós podemos e devemos fazer isso, sim, através do nosso voto, também através das contas que nós pedimos aos nossos autarcas e numa política de proximidade e, no nosso caso, como investigadoras que somos, e sendo ativistas e não pensando que a investigação é uma coisa abstrata. Eu acho que tem de se pensar num modelo de investigação-ação, tem de se agir. Nós não podemos ficar eternamente a produzir ensaios académicos e artigos e conferências em que as pessoas vão despejar comunicações em 20 minutos e não fomentar efetivo debate e diálogo. E acho que temos de produzir esse debate e esse diálogo. E, portanto, quando aceitei fazer esta conversa, foi também nesta perspectiva, vamos organizar, e acho que o SOS Arte, enquanto movimento de cidadãos, pode ser um espaço privilegiadíssimo para fazer isto acontecer, vamos organizar, de facto, através das universidades, com associações de artistas, estas conversas desde já, porque alguma coisa tem de sair desta crise e, pelo menos, mesmo que não seja possível fazer a mudança, eu acho que se deve entregar um documento, um manifesto aos nossos responsáveis políticos, sejam deste governo, seja do próximo governo, sejam eles quem for, e pelo menos eles, em vez de andarem a encomendar estudos milionários a empresas de consultadoria, têm eventualmente um relatório feito por pessoas do setor e que é o resultado de um debate com pessoas do setor. Sim, estou de acordo. Vivemos tempos complicados, não é? Difíceis. Parafraseando o Tom Waits, eu diria que a música é péssima e a banda é horrível. Mas
Mas há aqui um convite à dança, não é? Quer dizer, há aqui um convite para nós aproveitarmos a música sendo má e a banda sendo má, para fazer qualquer coisa. Eu acho que este vosso projeto, já agora parabéns públicos, já tinha dado parabéns pela iniciativa, que eu acho que é fantástico e que bebe um bocadinho desta ideia, desta coragem, mas também desta esperança da possibilidade de mudar, não é? Desta esperança que esta ideia contém uma ideia de esperança, não é? É possível mudar, quer dizer, a pergunta tem a resposta quase devolvida por aquilo que vocês estão a fazer, não é? E, portanto, eu creio que há aqui um espaço para fazer coisas diferentes daquelas que têm sido feitas até agora. Quer dizer, há a abertura dessa possibilidade. Vamos dizer, é uma possibilidade. É isso que eu digo. A dança é essa, é a possibilidade de fazer uma dança diferente daquilo que tem acontecido. Não creio que antes o pré-Covid tenha sido brilhante do ponto de vista, digamos, das políticas da cultura. Enfim, podemos excepcionar, dizer que houve momentos altos e tal, mas em geral as coisas nunca correram muito bem. E eu acho que talvez seja um momento para... Eu não creio que alguém possa dizer, bom, está aqui, pronto, tomem aqui a vossa estratégia, tomem lá, não é? Quer dizer, não, isto é uma coisa que tem que ser... É o setor que tem que pensar, não é? Agora, qual é esta ideia da Carmen? Qual é o papel dos académicos? É ajudar a dar substância e a ordenar e a articular e a pensar e a fazer perguntas e a pôr depois isso, digamos, de forma que possa ser transformada numa carta, num caderno de encargos, numa ideia, numa estratégia, numa política, o que for, não é? Portanto, qualquer coisa substantivo deu o primeiro passo, não é? Que é para uma política nova para a cultura em Portugal. Uhum. Fica a ideia, e de certeza que essa ideia vai ter futuro. Agradecemos a todos os que nos acompanharam durante esta hora e não se esqueçam de que a próxima conversa é Arte e Dinheiro, e agradeço à querida Carmo e ao querido José da Costa Ramos terem estado aqui a falar sobre temas tão interessantes. E agradeço também ao Carlos Moura Carvalho, que está a tratar da parte técnica e que, portanto, agora pode desligar o live no Facebook. Obrigado. Obrigada. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.